Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quinta-feira, dia 8 de junho, à noite, a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Como vocês sabem, eu sempre aviso vocês, o Campeonato Brasileiro da Série C é diferente da A e da B. Na A e da B você tem os 20 clubes, turno e retorno, beleza? Na C não é assim. São 20 clubes também, só turno, ou seja, só 19 rodadas. Terminando essas 19 rodadas, os 8 primeiros colocados se classificam para os quadrangulares da segunda fase, né? E os 4 últimos são rebaixados para a Série D. É isso, são 19 rodadas, foi a sétima, faltam 12, e aí a gente vai sempre acompanhando, eu vou mostrando para vocês a movimentação do G8. É o G8. E a movimentação do Z4 também, para ver quem tenta escapar, quem fica, enfim. E olha, depois que terminou a rodada ontem, o último jogo foi ontem à noite, 21h30, Figueirense 2 e Ipiranga 0. Figueirense subiu bem na tabela, mas não retornou para o G8. O Ipiranga caiu bem, mas não saiu do G8. O Ipiranga em oitavo e Figueirense em nono. Então a briga entre os dois aí promete nas próximas rodadas. Mas tivemos movimentação no G8. Por exemplo, o São José, que venceu bem, mas venceu bem dentro de casa, ele fez 4-1, goleou o Altos, que vinha bem com meu amigo Sérgio Soares comandando, subiu 5 posições e agora é o quarto colocado, com 12 pontos. São José entrou. O Brusque também. Lembra que eu falei que nas últimas 2 rodadas o Brusque patinou e tal, saiu do G8 e tal? O Brusque foi ganhar da Aparecidense, que está lá na zona do rebaixamento, ganhou fora de casa e subiu 5 posições, que nem o São José. Entrou no G8 na 7ª colocação. E quem saiu? Quem saiu foi o Manaus e o Floresta. O Manaus e o Confiança. Confiança que veio brigando no início pela liderança 100% junto com o São Bernardo. Confiança caiu, saiu, perdeu mais uma, saiu, agora é o 10º colocado. E o Manaus a mesma coisa, agora é o 11º. Confiança com 10, os mesmos 10 do Ipiranga, mas nos critérios saiu. E o Manaus com 9. Claro que uma rodada muda tudo. E eu falei o Floresta saiu da zona do rebaixamento. Ganhou do líder, ganhou do São Bernardo, ganhou bem por 2-0 em casa, saiu e devolveu Volta Redonda para lá. Bom, vou explicar tudo isso, vou falar dos 10 jogos, vou falar dos artilheiros, mas antes de mais nada quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê o seu like, dê sua opinião, faça a sua pergunta. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Seguinte, vamos começar com o jogo do líder, porque o São Bernardo continua líder, mas perdeu a segunda na competição, a segunda fora de casa, já tinha perdido do CSA, e viu o Náutico colando, hein? O Náutico colando e o Belo, o Botafogo da Paraíba, que empatou fora de casa, também está colando ali. Então São Bernardo, que vem de ponta a ponta até agora nas 7 rodadas na primeira colocação, São Bernardo já começa a ficar preocupado. Isso porque o Floresta, que estava na zona do rebaixamento, fez um gol logo com 2 minutos de jogo com o Marlon. E aí desesperou um pouco São Bernardo. São Bernardo teve bola na trave, teve chances criadas, o João Carlos, o centroavante, que cabeceou a bola na trave e tal. Veio o segundo tempo, Floresta soube marcar, veio pressão do São Bernardo e nos acréscimos do segundo tempo o Romarinho fez seu 3º gol no campeonato, hein? Romarinho do Floresta fez seu 3º gol no campeonato e matou o jogo 2-0. Floresta subiu 5 posições, estava lá em 18º, agora é o 13º. Saiu da zona do rebaixamento, respirou e o São Bernardo com 15 pontos segue líder. 7 rodadas na liderança, mas ele tem 15 pontos e vocês vão ver que o Náutico tem 13, o Botafogo da Paraíba tem 13, o São José tem 12, o Amazonas tem 12, o CSA tem 12, já estão colando. Então, se o São Bernardo não se cuidar, pode perder a liderança logo logo. Então, essa é a situação do São Bernardo primeiro e o Floresta 13º festejando sair da zona do rebaixamento. E quem é o novo vice-líder é o Náutico. O Náutico que colou 2 pontinhos no São Bernardo, abriu essa rodada 7ª lá na terça-feira. Estou gravando o vídeo sexta-feira pela manhã, dia 9 de junho. Lá na terça-feira, primeiro jogo da rodada, foi o Náutico jogando em casa, fez 2-0, contundente no Volta Redonda. É verdade
que primeiro tempo foi truncado, Volta Redonda conseguiu jogar de igual para igual, mas o Fernando Marchiori, que saiu do ABC, segundo jogo, segunda vitória no Náutico. O Jael, o Cruel, já fez 1-0 logo com 1 minuto. E depois o Souza cobrando falta. O Souza, aquele mesmo que começou no Palmeiras, volante, bom jogador, viu, gente? Bom jogador, ter marcado um gol atrás do outro de falta. Falta tá fazendo falta realmente no futebol brasileiro, gols de falta. Na seleção brasileira, há muito tempo não tem gols de falta. E o Souza toda hora, capacidade, competência, muito bom jogador. É difícil você ver o Souza jogar mal uma partida do Náutico. Náutico 2-0 em cima do Volta Redonda. Com o Floresta vencendo, o Volta Redonda perdeu. O Volta Redonda voltou para a zona do rebaixamento, 17º com 6 pontos. Voltou para a zona do rebaixamento. E o Náutico, 13, subiu 3 posições, estava no G8. É o novo vice-líder, de olho no São Bernardo. De olho no São Bernardo, e passou o Belo. Tem os mesmos 13 do Belo, do Botafogo da Paraíba, mas nos critérios o Náutico já é o segundo colocado. O Belo é o terceiro com os mesmos 13, empatando fora de casa, num jogo difícil. O Rafael Lacerda do Amazonas jogou com o Amazonas lá em Manaus. E o Felipe Surian do Botafogo marcaram, mas os seus times pouco criaram. E aí na quarta-feira, abrindo também essa 7ª rodada, já nos jogos de quarta-feira, ficaram no 0-0 no período da tarde. Muito calor também, tal, cruel, é verdade. Mas 0-0, que pro Belo o manteve dentro do G8, ele tá lá. As 7 rodadas ele tá lá. Só que caiu uma posição, tá com os mesmos 13 do Náutico, mas tá coladinho ali no São Bernardo. Para estar fora de casa não é ruim. E o Amazonas a mesma coisa. Ele era o terceiro, caiu para quinto, mas continua dentro do G8. E isso acho que é o grande objetivo de todo mundo, né? O Belo continua, o Amazonas continua e a campanha boa dos dois continua. Vamos falar para o São José, o Zequinha, que é o novo quarto colocado. Saiu, hein? Tava lá em nono. O Zequinha deu uma sapecada no Altos. 4-1, contundente. O jogo foi um jogo assim que no primeiro tempo o Nonato fez um gol aos 22 e o Silas, que fez 3 na partida, já praticamente liquidou o placar no final, nos acréscimos do primeiro tempo. Veio o segundo tempo e o Silas meteu mais um aos 6 e o Silas meteu mais um aos 17. 4-0, liquidada a fatura. Lelê descontou lá no finalzinho, 36 do segundo tempo. Mas o São José foi soberano, venceu o tempo todo. 4-1, goleada contundente, que o devolveu para o G8. Subiu 5 posições, você vê, já está na 4ª colocação, a 3 do líder. A 3 do líder, 2 vitórias seguidas, é isso. Entrou, 12 pontos, maravilha. E o Altos, que vinha crescendo, estacionou fora do Z4, que é o grande objetivo do clube, penso eu. Acho que ficar no G8, eu não sei se o Sergião, se o elenco consegue. Mas o primeiro objetivo é não cair. E apesar de cair 4 posições, foi um dos times que mais caíram, né? O Confiança também caiu 4, o Manaus também caiu. Enfim, o Altos é o 15º com 8 pontos, está 2 na zona do rebaixamento, tem que ficar olhando lá embaixo. O Altos tem que ficar preocupado com essa situação. Então, São Bernardo primeiro com 15, Náutico segundo com 13, Botafogo da Paraíba com 13 terceiro, São José com 12, Amazonas com 12 e o CSA com 12. Vinícius Bergantin, aos pouquinhos, vai colocando a casa em ordem lá, hein? Venceu mais uma dentro de casa, venceu o Manaus dentro de casa, tirou o Manaus do G8 numa vitória por 2-1 e de virada. Foi a única partida que teve virada na Série C nessa 7ª rodada. O Manaus com o Douglas de cabeça, depois de um primeiro tempo 0-0, aos 7 do segundo o Manaus faz 1-0 com o Douglas de cabeça. Mas aí o Manaus deu aquela recuada que é normal fora de casa e o CSA começou na pressão. E logo em seguida teve um pênalti, Tomás Basto empatou aos 15 e logo depois o Tagliari. O moleque começou aqui no Ituano, bom de bola, Vinícius Brigantinho conheceu, levou para lá. Enfim, o CSA com o Tagliari fez 2-1, venceu mais uma, subiu de produção, subiu na tabela, 2 posições. Era o 8º, agora já é o 6º, com os mesmos 12 do São José e do Amazonas, com 1 a menos que Náutico e o Botafogo, e com 3 a menos que o líder. Olha como vem crescendo o CSA
E o Manaus despencou 4 posições, saiu, agora é o 11º com 9. Mas está um do Ipiranga, né? A 2 do Brusque. Tá ali a briga. Mas uma derrota e uma vitória muda, como mudou o Manaus indo para a 9ª colocação. E outro que entrou também com 11 pontos é o Brusque. O Brusque que vinha nas últimas rodadas dando uma capengada, foi buscar diante da Aparecidense desesperada lá em Aparecida de Goiânia, uma vitória por 2-0. Primeiro tempo muito truncado, 0-0 no primeiro tempo, e no comecinho do jogo, depois de um bate-rebate, o Guilherme Queiroz fez 1-0. Aí a Aparecidense teve que sair, aí o Gemerson fez 2-0, e aí matou praticamente o jogo, ficou um jogo de desespero da Aparecidense, e o Brusque segurou uma vitória importantíssima. O time que mais subiu, o São José subiu 5 e o Brusque também subiu 5. Né? Estava em 12º lugar, agora é o 7º com 11. E a Aparecidense, que tinha vencido na última rodada, estacionou na zona do rebaixamento e perdeu uma posição. O Volta Redonda é o 17º, que era a Aparecidense com 6. E nos critérios a Aparecidense também tem 6, mas é o 18º. Tá uma vitória de sair, como já tinha saído, mas agora estacionou por lá, o que é sempre complicado, né? E o fechando o G8, o Ipiranga que encerrou ontem a 7ª rodada, ontem à noite, 21h30, quinta-feira, perdendo para o Figueirense lá em Floripa por 2-0. Logo no começo do jogo, o zagueiro Maurício, numa cobrança de escanteio, fez 1-0. Segundo tempo foi muito equilibrado, as duas equipes tiveram chance, mas o Figueirense só deixou sua torcida respirar aliviada, com Gustavo França aos 50 do segundo tempo. 50 do segundo tempo. 2-0, vitória importante. O Figueirense subiu 4 posições, mas não entrou no G8. Mas ele tem os mesmos 10 do Ipiranga. Então é só nos critérios, né? Ipiranga está 8º com 10. Figueirense é o 9º com 10. E o Confiança, como eu falei para vocês, é o 10º com 10. O Confiança saiu, né? Porque perdeu, e na verdade empatou com o Pouso Alegre, empatou fora de casa, você vê, bom resultado. O Pouso Alegre com o Jonathan fez 1-0, né? E depois o Lennon, no finalzinho, 41 do segundo tempo, o lateral Lennon, que por muito tempo jogou no Guarani, bom lateral, num cruzamento do Johnny, meteu a cabeça e fez 1-1. Você vê, apesar de somar um ponto importante fora de casa, o Confiança tem 10, passou a ser 10º colocado. Ipiranga que perdeu do Figueirense 10, mas nos critérios é o 8º. Figueirense que ganhou do Ipiranga 10, mas nos critérios é o 9º. Confiança que empatou fora de casa 10, mas é o 10º colocado. E o Pouso Alegre que chegou a frequentar ali o G8, somou um pontinho e continua na 14ª colocação com 8 pontos. Mas você vê, né, 14º com 8, 14º. O 8º tem 10. Então essa briga é constante, rodada por rodada, né? Até agora, o único que ficou numa situação mais tranquila, São Bernardo, o Belo, que agora é 3º, também ficou tranquilo, mas enfim, essa briga promete. Já o Operário, que vinha crescendo, parou, caiu 2 posições e está na 12ª colocação com 9 pontos, porque o Operário ficou no 0-0 com o Paysandu. 0-0 com o Paysandu, desperdiçaram o Operário, na verdade, criou 24 oportunidades contra 3 do Paysandu. Bateu, bola na trave, cara. 2.503 pessoas apoiando lá o Operário. O Paysandu que ainda não embalou com o Marquinhos Santos, não embalou. O Operário ficou ali 12º colocado com 9, mais a um pontinho. 12º, mais a um pontinho do G8, né? Você vê que situação, né? E o Paysandu respirando por aparelhos fora da zona do rebaixamento, mas com 8 pontos, 2 à frente de Volta Redonda, Aparecidense e América de Natal, hein? 2 à frente só. Então você vê que o Operário, 12º com 9, Floresta que venceu o líder tem 9, é 13º, Pouso Alegre que empatou 14º com 8, o Altos que perdeu 15º com 8 e o Paysandu 16º com 8. O Volta Redonda que eu falei para vocês entrou na zona do rebaixamento com 6, a Aparecidense que perdeu em casa tem 6, e América de Natal e Remo jogaram lá em Belém do Pará e também fizeram aquele jogo de 0-0, sem tanta emoção, e para os dois foi muito ruim, porque o América continua 19º com 6, o Remo continua lanterna com 5. Então você tem Volta Redonda com 6, Aparecidense com 6, América de Natal com 6 e Remo com 5. Tudo bem que Paysandu, Altos e Pouso Alegre tem 8,
você está ali a uma rodada de poder sair, né? Mas vamos lembrar que são 19 rodadas, a 7 tem 12 ainda. Tem 36 pontos em disputa, mas é sempre complicado. Os artilheiros continuam, Eric Farias do Ipiranga e o Sassá do Amazonas, ninguém marcou, eles têm 7. O Silas do São José marcou 3 vezes, foi a 4 e junto com o Bruno Santos do São Bernardo tem 4. E aí com 3 a gente tem Romarinho do Floresta, William Barbie do Ipiranga e o Muriqui do Remo, todos com 3 gols. Vamos falar então da 8ª rodada, que é final de semana. Ela começa amanhã, sábado, dia 10, e vai terminar lá na segunda-feira, dia 12. De sábado a segunda nós temos a 8ª rodada. Sábado, Volta Redonda, zona de rebaixamento, jogando em casa contra o Belo, que está dentro do G8. Então a gente tem que tomar cuidado sempre, pensar sempre nessa situação, que é uma situação complicada, mas claro, complicada, mas a gente está ali, né? Um querendo sair e outro querendo assumir a primeira colocação. Então, sábado, 19 horas, é o único jogo abrindo a 8ª rodada. No domingo, 16 horas, o clássico Amazonas e Manaus. Amazonas dentro do G8, Manaus que saiu, né? Mas a diferença dos dois são 3 pontos, 3 pontinhos apenas. 16h30 do domingo, o Operário contra o CSA. Operário que saiu, né? O Operário tem 9 pontos, o CSA tem 12, 3 pontos e está dentro do G8. Então é uma briga por G8, jogo importante. 16h30 do sábado, Aparecidense e Remo. 2 times na zona de rebaixamento, é o jogo do desespero. 19 horas do domingo, Ipiranga e São José. Duelo gaúcho, né? De 2 times dentro do G8. São José com 12 pontos, quarto. Ipiranga com 10 pontos, oitavo. Jogo pelo G8, jogo importante também. Em Natal, no domingo às 19 horas, o América, querendo sair da zona do rebaixamento, enfrentando o Brusque, que acabou de voltar para o G8. Duelo de extremos também. 19 horas, Floresta e Altos. Floresta acabou de sair da zona do rebaixamento e o Altos está próximo ali. Mas quem perder esse jogo pode até ir parar na zona do rebaixamento. Está aí a importância desse jogo. Na segunda-feira, às 20 horas, o Figueirense recebe o Pouso Alegre. Se vencer, fatalmente, o Figueirense vai entrar no G8 novamente. E o Pouso Alegre pensa a mesma coisa. Tem 8 pontos, o Figueirense tem 10. Ele pode até entrar se ele vencer o Figueira lá. Segunda-feira, 8 horas esse jogo. Segunda-feira, 8 horas também, o Paysandu, desesperado, próximo da zona do rebaixamento, enfrentando o líder São Bernardo. São Bernardo fora de casa perdeu as 2 fora de casa, né? A gente assim tem as 2 derrotas dele foram fora de casa. Então tá aí uma situação para o Paysandu tomar proveito e para o São Bernardo não perder a liderança, precisa ganhar. E aí, fechando a rodada, mais às 21h30 da segunda-feira, dia 12/6, o Confiança recebe o vice-líder Náutico. Confiança precisa vencer para voltar para o G8 e o Náutico precisa vencer, que de repente, se o São Bernardo tropeçar, ele vira o novo líder. Jogos importantíssimos e, claro, na segunda-feira eu venho e passo todos os detalhes para vocês da 8ª rodada. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!